Vamos orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti esta live, Senhor. Abre os olhos do entendimento dos Seus filhos, Senhor, abre os olhos do coração. Traz a revelação até a mente, Senhor, dos Seus filhos, para que eles possam compreender, Senhor, a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, de forma profunda, no individual e com todos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu consagro esta live a Ti. Ela é para a honra e glória do Seu santo nome, para que o Seu nome seja exaltado em toda a terra. Que eu diminua e que Tu cresças em mim, Espírito Santo de Deus. Fala conosco. Usa minha boca, usa os meus lábios, usa minha voz conforme lhe apraz. Não me deixa te atrapalhar. Em nome de Jesus. Amém. Como eu estava falando para vocês, eu estou fazendo uma série de lives sobre as mulheres na Bíblia e os seus propósitos. Ontem eu falei sobre o propósito de Débora, né? Juíza, profetisa e também considerada mãe de Israel. E Jael é uma mulher simples, uma mulher ali que habitava em tendas, mas cujo propósito foi decisivo na vitória ali do povo de Deus e pelo cumprimento da profecia falada através da boca de Débora. Então, duas mulheres opostas, Débora, uma figura de autoridade, tanto ali como juíza, né, na lei moral, quanto uma autoridade espiritual, porque ela era profetisa, ela era sacerdotisa ali, né. E Jael não, Jael era uma mulher, era descendente ali dos parentes de Moisés, né? Ela estava na sua tenda e através de uma atitude rápida, o seu propósito trouxe a vitória ao povo. Shalom, shalom, Ana Bia, seja bem-vinda em nome de Jesus. E hoje eu estarei trazendo sobre a filha de Jefité. Aleluia! Muitas vezes nós podemos ter o nosso propósito interrompido pela decisão de outras pessoas. Shalom, shalom, Milene, seja bem-vinda, minha amada, em nome de Jesus. O nosso propósito pode ser interrompido não porque nós escolhemos, mas pela decisão de outras pessoas, como é o caso aqui da filha de Jefité. Ela não tem o nome dela citado na Bíblia, mas ela foi citada como uma forma de alerta, de votos precipitados, aonde nós podemos ali, sem a devida análise, sem pensar direito, fazer um voto que atinge não só a nossa vida, mas a vida de outras pessoas. Shalom, shalom, irmã Clarice, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus, compartilhe essa live, deixe a sua curtida, que bom tê-la aqui conosco. Aleluia. Se você pode, se você está com a sua Bíblia, abra no livro de Juízes 11. Eu vou dar uma lida aqui para que você entenda o contexto histórico ali de Jefité. Shalom, shalom, pastor Manuel Honório, seja bem-vindo. Valdir, Ariane, Getúlio, é um privilégio ter a sua presença aqui comigo nesta live, amém? Então, Jefité, em Juízes 11, no capítulo 1, a palavra de Deus declara: Jefité era um guerreiro corajoso, era filho de Gileade, mas sua mãe era prostituta. A esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meios irmãos cresceram, expulsaram Jefité. Então Jefité, ele era um guerreiro corajoso, era um homem valoroso, mas ele era fruto de uma união assim que Deus condenava. Jefité, ele era filho de uma prostituta. Jefité, ele foi marginalizado. Tanto é que a palavra declara aqui que a esposa de Gileade teve muitos filhos. E quando esses filhos cresceram, eles expulsaram Jefité e eles ainda declararam: você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Por eles serem mais
em maior quantidade, eles expulsaram Jefité da sua própria casa e declararam que ele não teria direito à herança. Então Jefité foi-lhe tirado o direito a ter um nome, a carregar o nome do pai, a ter direito à herança do pai. Justo porque ele era filho de uma prostituta. Ele foi uma pessoa marginalizada, ele foi uma pessoa que foi renegada, não por aquilo que ele quis, porque ele foi fruto de uma união entre o seu pai e uma prostituta. Então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Então, como Jefté ele foi expulso, ele se uniu a vários homens, né? E ele começou a chefiá-los. Dessa forma, ele reuniu um exército. Dessa forma, ele mostrou que ele tinha e podia liderar pessoas. E o contexto histórico de Juízes? Juízes é um livro ali, logo depois que o povo entrou na Terra Prometida, Deus distribuiu a terra ali, só que eles faziam parte daquela geração, dos filhos daquela geração que saiu do Egito, porque a geração que saiu de 20 anos para cima, eles pereceram no deserto por desobedecer a Deus. Então só ficou aquela geração mais nova. A geração de 20 anos para cima morreu e a geração de 20 anos para baixo sobreviveu, que foi essa geração que entrou na terra de Canaã, na terra prometida. Eles não conheciam a lei de Deus, eles não tinham o temor verdadeiro a Deus. Mesmo depois de Deus ter aberto o Mar Vermelho, Deus ter derramado o alimento celestial sobre eles, mas eles, como eles entraram na terra e não foi expulso o povo da terra, eles se contaminaram com a cultura de adoração a outros deuses, a deuses estranhos, a deuses que sacrificavam seus filhos, a deuses Sol, Deus Lua, Deus Camus, é citado inclusive aqui no livro de Juízes 11, e o povo passava por um período de apostasia, um período onde eles passavam um grande apuro, igual no Juízes 5, né? Quando eles não aguentavam mais, eles clamavam a Deus, Deus os libertava, passava-se 5, 10, 20 anos, eles se esqueciam do que tinha acontecido, voltavam a pecar. E mais uma vez aqui isso acontece. E na época de Gileade, de Jefté cresceu, foi expulso da terra, mas os amonitas eles começaram a perturbar ali, começaram a guerrear contra Israel, os amonitas. E quando esses amonitas eles atacaram os líderes de Gileade, eles se lembraram de Jefté. Eles expulsaram Jefté, disseram que ele não teria direito à herança, expulsaram de casa, mas quando aconteceu o apuro, por eles saberem que Jefté chefiava um grupo de homens, eles mandaram chamar ele para que ele os auxiliasse. E a nossa vida é assim, muitas pessoas nos criticarão. Eles dirão, você ora demais, você jejua demais, você está fanático, mas na hora que o mal se levanta na sua casa, é de nós que eles se lembrarão. Eles se lembrarão que nós temos comunhão com Deus. Eles se lembrarão que nós jejuamos, que nós buscamos a Deus, e eles nos procurarão quando Satanás se levantar na casa deles, quando tiver uma pessoa possuída, é a nós que eles chamarão para expulsar aquele demônio, é a nós que eles pedirão orações. Aleluia! E que bom que a nossa vida pode pregar para essas pessoas e que elas saibam que pode contar conosco. E nós servimos um Deus grande e nós estamos aqui para servir uns aos outros, como o Senhor Jesus disse. Maior é aquele que serve. E é assim que o Filho de Deus tem que proceder. Nós temos que dar a outra face, nós temos que caminhar mais uma milha, nós temos que entregar além da roupa, entregar a capa. Aleluia? E no versículo 5, Juízes 11, 6,
declara: venha e seja nosso comandante, disseram, ajude-nos a lutar contra os amonitas. Mas Jefté lhes disse: não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora quando estão em apuros? Por que precisamos de você? Responderam os líderes: se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Então, quando eles estão em apuros, como eles dizem aqui, porque nós precisamos de você. E Jefté declara: se você eles falam, se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante de todo o povo de Gileade. Jefté lhes disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor me der vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então, Jefté ele foi expulso. Ele saiu dali provavelmente machucado, provavelmente magoado, mas Deus o trouxe em honra, porque eles se lembraram dele. E isso acontece comigo, e isso acontece com você, e é natural que seja assim, porque o Senhor Jesus declarou: se eles antes me odiaram, quanto mais odiarão vocês. Aleluia. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa testemunha de que faremos exatamente como você disse. Então Jefté foi com os líderes de Gileade e o povo fez governante e comandante do exército. Em Mispá, na presença do Senhor, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Então, após Jefté ser rejeitado, na hora que as coisas apertaram, que o povo começou a sofrer, mandou buscá-los, ele e o colocaram além de governante sobre o povo de Gileade, colocou ele como comandante do exército. E Jefté, ele manda uma mensagem ali contra o rei, para o rei de Amon. Por que o rei de Amon, me perdoem, eu tomei uma água gelada e a garganta está fechando. Por que o rei de Amon estava atacando? E o rei de Amon disse que eles estavam atacando porque aquela terra era deles. Só que Jefté manda um recado e fala: essa terra não é de vocês. Nós estamos morando aqui há mais de 300 anos. Quando nós saímos do Egito e passamos por aqui, o rei de Moabe e o rei de Arnon, eles se recusaram a deixar que nós passássemos pela terra de vocês. E nós nos desviamos. E só que o rei Seom, ao ver aquele povo todo ali, né, ele ficou com medo e mobilizou o exército para ir contra o povo de Deus. Só que Deus era com eles e Deus deu a vitória ao povo israelita e dessa forma eles conquistaram aquele território. E já se haviam passado mais de 300 anos onde os israelitas moravam ali, e agora o rei de Amon, ele estava alegando que aquela terra pertencia a eles. E no versículo 23 a palavra declara, depois que Jefté explica, né, o que aconteceu, como que aquela terra tinha parado nas mãos dos israelitas, ele fala: como você vê, foi o Senhor, o Deus de Israel, que tirou a terra dos amorreus e os entregou a Israel. Por que então haveríamos de devolvê-la? Fique com o que seu Deus Camus lhe der, e nós ficaremos com o que o Senhor nosso Deus nos der. Acaso você é melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Ele tentou disputar esses territórios com Israel? Entrou em guerra contra os israelitas? Então, como os reis ali daquele local, eles haviam visto o grande poder do nosso Deus, um Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que trouxe as 10 pragas. Shalom, shalom, Mari, seja bem-vinda. As 10 pragas no Egito que tinha tirado, ceifado a vida dos primogênitos.
Eles tinham medo. E o Senhor deu aquela terra a eles. Mas o rei de Amon não deu atenção a Jefté. E aqui no versículo 29, a palavra de Deus declara: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispá em Gileade e Manassés, e dali avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa. Quando eu regressar vitorioso, eu o oferecerei como holocausto. Jefté, o Espírito do Senhor já estava sobre ele. A vitória estava garantida. Não havia necessidade de Jefté fazer aquele voto, mas ele, provavelmente no calor ali, para ter certeza, por não confiar plenamente que a vitória seria dele, por não ter essa certeza, ele fez esse voto. Se o Senhor for comigo e entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa. E Jefté foi combater com o exército e ele venceu, ele saiu vitorioso. E no versículo 34 a palavra declara: quando Jefté voltou para casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Vocês podem ver que o texto aqui, ele frisa muito o fato da filha de Jefté ser filha única, de Jefté não ter nenhum outro filho, porque ele fez um voto: se o Senhor me der a vitória contra os amonitas, o que primeiro sair da minha casa, eu o entregarei como holocausto ao Senhor. E quando ele estava se aproximando de casa, a filha dele quis comemorar a vitória. Shalom, shalom, pastora Maria. Que bênção ter você aqui conosco. Estou sentindo a sua falta, minha amada. Ela era filha única. E quando Jefté a viu, ele rasgou as suas próprias roupas e gritou: ah, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim, fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Então Jefté, ele faz o voto. Graça e paz, minha amiga Cris, bem-vinda, minha amada. Jefté, ele faz um voto precipitado, o Espírito do Senhor já estava com ele, a vitória estava garantida, mas ele fez um voto: se o Senhor entregar os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que primeiro sair da minha casa, quando eu regressar vitorioso. E quando ele volta, a sua filha soube da vitória, ela ficou feliz e ela sai de dentro de casa com as meninas tocando tamborim, comemorando a vitória do seu pai. Mas ela não sabia que o pai já tinha feito um voto com o Senhor. Ela não sabia que ela teria que ser entregue nas mãos do Senhor. Aleluia! Jefté rasgou as próprias roupas e gritou: ah, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim. Ele fez o voto, só que ele declara que a filha dele trouxe desgraça sobre ele, porque ele teria que entregá-la nas mãos do Senhor. E ele fala: eu não posso voltar atrás. Uma das coisas que os israelitas prezavam acima de tudo era o cumprimento dos votos ao Senhor. Aleluia. A palavra de Deus declara que você não é obrigado a fazer um voto, mas o voto que você fizer, você é responsável por cumpri-lo. Aleluia. Ela disse: Pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos, os amonitas. Mas primeiro, permita que eu ande pelos montes e chore com minhas amigas por 2 meses, pois morrerei virgem. Aleluia! Que bom, minha amada Maria. O voto precipitado de Jefté fez com que
a filha dele fosse entregue. A palavra, eu estou lendo na versão NVT. A versão NVT, ela fala aqui, continuando. Pode ir, disse Jefité, e deixou que ela se ausentasse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para os montes e lamentaram, pois ela jamais teria filhos. Quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito, e ela morreu sem ter tido relações com nenhum homem. Eu já fiz uma live sobre Jefité, sobre juízes, e essa palavra mexeu muito comigo ao imaginar que um pai poderia fazer um voto desse e a filha dele sair e ele ter que sacrificá-la. Só que a tradução aqui por holocaustos não significa somente o fato de tirar a vida, significa o fato de entregar ao Senhor. E a lei mosaica, ela proibia, Deus abominava o sacrifício de seres humanos. Tanto é que Deus falou para que o povo de Deus não se misturasse com o povo da terra, porque eles sacrificavam os seus filhos a deuses estranhos. Então, eu fui ler na Bíblia de Estudos, e eu tenho uma Bíblia antiga aqui, que ela, a palavra, ela vem de outra forma. Então, dá para se entender que, quando Jefité, o propósito da filha dele foi interrompido, o propósito da filha dele foi mudado. Qual que era o propósito da filha de Jefité? Gerar filhos, ter uma descendência para o pai, para dar continuidade ao nome de Jefité. Mas quando Jefité, ele era consciente da proibição do sacrifício de vidas humanas, a lei levítica também dá a possibilidade do resgate. Quando você promete um sacrifício de uma vida humana, tem a possibilidade de resgate da vida dessa pessoa. Provavelmente, Jefité, ele não sacrificou a sua filha como holocausto, tirou a vida dela, mas ele a entregou, assim como Ana entregou Samuel no templo do Senhor. Ele entregou a sua filha para servir como sacerdotisa de Deus, como se fosse uma freira. Então, quando ele rasga ali as suas vestes, quando ele se lamenta, ele está se lamentando porque a descendência dele seria cortada. Porque Jefité, ele não teve direito à herança ao nome do seu pai. Ele já era ferido por ter sido excluído pelos seus irmãos. E quando a filha dele sai ali, de dentro da sua casa, ele rasga as suas vestes, ele lamenta, porque o nome dele seria esquecido, porque o nome dele, a descendência dele não seria continuada ali, porque a palavra declara aqui, no versículo 34, quando Jefité voltou para casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Se ele não tinha nenhum outro filho nem filha, como que o nome dele continuaria? Como que o nome dele seria passado de geração a geração? O lamento de Jefité era pela sua dor, pela dor na sua alma, por saber que a sua descendência seria cortada ali, chegaria ao fim. E a versão que eu tenho é uma versão mais antiga, é João Ferreira de Almeida, ela é bem antiga, ela é de 1990, está até bem velhinha. E essas Bíblias mais antigas, quando você lê na versão delas, elas têm um outro sentido. Gênesis 11, 38, ou Juízes 11, 38. E aconteceu que e disse ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Então ela se lamentou com as suas amigas porque ela não teria filho. Graça e paz, Edilson, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Ela se lamentou porque a vida dela seria uma vida de virgem, ela não teria filho, ela não teria família.
ela foi entregue a Deus. Ela foi entregue a Deus não como um sacrifício vivo. A vida dela foi tirada, mas ela foi entregue para servir a Deus e ser virgem a vida toda. Então foi-se ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha votado. E ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias nos anos. E no hebraico, essa palavra lamentar não é lamentar de chorar, é lamentar de celebrar. Alguns estudiosos da Bíblia falam que todo ano, uma vez no ano, assim como Ana ia visitar Samuel no templo, as suas amigas iam visitá-la no templo, iam comemorar com ela. Iam chorar também porque ela morreria virgem. Aqui na versão vocês podem ver que não tem a palavra, só fala assim, e ela não conheceu o varão. Na NVT está escrito, quando ela voltou para casa, seu pai cumpriu o voto que havia feito, e ela morreu, sem ter tido relações com homem algum. Nessa versão antiga não tem a palavra morreu. Não declara que ela foi sacrificada ali num templo do Senhor. Não. O sacrifício dela foi sacrificar a descendência do seu pai. O sacrifício dela foi sacrificar a sua juventude, foi sacrificar a sua família. O propósito da filha de Jefté era dar continuidade à geração, dar continuidade ao nome do pai, mas o propósito dela foi interrompido, o propósito dela foi anulado por um voto precipitado que o seu pai fez. E havia a possibilidade de Jefté resgatar ela. Na lei levítica, na lei mosaica, existe a possibilidade do resgate do filho primogênito. Ela era a filha única. Do resgate do filho quando fosse votado. Mas Jefté, ele era uma pessoa de um caráter tão idôneo que ele não quis voltar atrás no seu voto. E ele entregou a sua filha para servir a Deus no templo, mesmo com a sua descendência sendo ali anulada na terra. Porque ele não tinha outro filho, ele não tinha outra filha. Quando ele entrega a sua filha ali no templo para servir, não há continuidade ao nome dele. Por isso o desespero de Jefté, ao rasgar a sua roupa, ao se lamentar. A primeira vez que eu li essa parte da Bíblia, eu fiquei nervosa, eu fiquei triste. Eu falei, como que um pai sacrifica a vida do seu filho? Porque a Bíblia ela não é clara. Por exemplo, se você lê na versão NVT, fala ela morreu. Na versão mais antiga não tem a palavra morreu. Só declara que ele cumpriu o voto e entregou ela ao Senhor. Aleluia! E o propósito dela de vida, de gerar vida, foi interrompido. E muitas vezes nossa vida é afetada, o nosso propósito é afetado, a nossa vida é afetada pela decisão de outras pessoas. Pessoas que tomam decisões sem nos consultar, pessoas que decidem nossa vida, decidem o nosso futuro sem perguntar a nossa opinião. Muitas vezes pessoas tentam interromper o propósito que Deus colocou no nosso caminho sem nos conhecer. Principalmente, no meu caso, eu tenho de conversão uns 5 ou 6 anos, existe todo um histórico. E muitas vezes as pessoas que te conhecem há muito tempo, elas só irão te ver por aquilo que você fez, por aquilo que ela conheceu. Assim como fizeram com Jesus, com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus era filho de um carpinteiro. Quando ele foi ali em Nazaré, a palavra declara que ele não conseguiu fazer grandes milagres ali. Porque quando viram ele fazendo milagre, o que os fariseus disseram? Não é este filho de Maria? Não é este filho do carpinteiro? Como que ele faz milagre?
E a incredulidade, ela barra os milagres à nossa volta, ela barra o milagre de Jesus na nossa vida. Shalom, meu amigo Wellington, boa tarde, seja bem-vindo, a paz do Senhor. Então, nós não podemos deixar que a nossa vida seja transformada, o nosso propósito seja mudado pela opinião das outras pessoas, porque outras pessoas pensam sobre nós. Porque o propósito que Deus colocou no meu coração, o propósito que Deus colocou no seu coração, por mais que você não esteja seguindo, Shalom, Rai, seja bem-vinda, minha amada. O propósito que Deus colocou no nosso coração, quando é do trono de Deus, pode se passar anos, semanas, meses, mas ele continua queimando no nosso coração. Atualmente, existem esposos e esposas que tentam minar, tentam barrar o propósito do Senhor na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas, porque não acreditam, porque não têm a revelação, porque não estão na mesma comunhão. Mas nós devemos nos lembrar sempre que aquele que iniciou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Se Deus colocou um propósito no seu coração, de falar a palavra de Deus com o seu vizinho, de falar a palavra de Deus no seu trabalho, não deixe que as pessoas que estão ao seu redor, que te conhecem de um contexto diferente, queiram te julgar e minar a fé que o Senhor Jesus já colocou no seu coração, porque a nossa fé ela é viva e eficaz, mas existem pessoas que tentam a todo custo paralisar isso nas nossas vidas, tentam minar o propósito celestial que Deus já colocou. Mas não se deixe abater. Se sustente, ore, vigie, se sustente na presença de Deus. Se você não tem certeza do seu propósito, ore, apresente nas mãos do Pai, ore, faça um jejum. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmão Ismael. Seja bem-vindo. Aleluia, Paraná, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então, o propósito de Deus não pode ser minado por outras pessoas. A paz do Senhor, Mari, bem-vinda, minha amada. Existem pessoas que nunca acreditarão naquilo que Deus colocou na sua vida, porque elas te conhecem de outras ocasiões e elas vão sempre te ver no passado. Elas não creem nelas mesmas, como que elas vão crer que Deus transformou? Mas o nosso testemunho, a nossa conduta de vida, a nossa mudança, prega por nós, prega por mim, prega por você. Não se deixe abater, não se deixe esmurecer. Traga à sua memória aquilo que traz esperança. E eu falo isso porque muitas vezes nós nos desgastamos humanamente com as pessoas que estão à nossa volta, que elas tentam minar, que elas não acreditam, que elas não vê aquilo que Deus vê em você. E eu sou humana, eu passo por isso. Sim, sou eu, sim, Rai. Eu que fiz a oração das 15 no Morada. Isso mesmo. Então, assim, no grupo Morada da Presença. Então, assim, as pessoas... Nós vivemos num mundo em que as pessoas não querem nos ver melhor do que elas. Aleluia! O Senhor Jesus falou tremendamente ali conosco, né? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Mantenha os seus olhos no Senhor Jesus. Mantenha os seus olhos no Senhor Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Quando nós desviamos os nossos olhos de Deus e colocamos os nossos olhos no ser humano e colocamos as nossas expectativas no ser humano, nós cairemos, nós nos deixaremos abater. Eu falo porque eu passo por isso diariamente. Eu falo, não é fácil. A nossa apóstola fala, a vida do cristão não é um moranguinho. Principalmente aquele que está posicionado, aquele que procura fazer conforme o Senhor quer, conforme a lei dele determina.
Você sempre será como se você fosse um alienígena no meio da sua família, principalmente se você não vier de uma família cristã. As pessoas não aceitarão a sua transformação, mas você tem que colocar os seus olhos em Deus, porque é Ele que sabe os caminhos que tem para você, caminhos de paz, caminhos de lhe dar um futuro ao qual você anseia. E as promessas de Deus hão de se cumprir na minha e na sua vida, eu creio em nome de Jesus. E eu peço diariamente, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, não me deixe esmurecer. Não deixe que as pessoas tentem matar o propósito que o Senhor colocou na minha vida. Não deixe que as pessoas, Senhor, interfiram no propósito que o Senhor tem para mim. Aleluia. E que o Senhor possa manter a nossa fé como uma chama viva, como uma chama acesa, com os olhos no Senhor Jesus, não no ser humano, não. O ser humano é falha, é pecador, eu sou falha, eu sou pecador, não sou digna. É Deus que nos sustenta. Amém? Louvado seja o Senhor. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego esta live, Pai. Abençoa, Senhor, todas as pessoas que estão aqui, Senhor. Eu não sei, Pai, o que elas têm clamado a Ti, Senhor. Ah, Senhor, mas vá de encontro, Senhor, a cada pedido feito no secreto, Senhor. A cada clamor, Senhor, que chega, Senhor, aos céus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dê ordem aos Teus anjos, Senhor, para ir de encontro a cada pedido, Senhor, de acordo com a sua vontade, Senhor, de acordo com a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que esta palavra possa falar ao coração daqueles que ainda assistirão, Pai. Que o Senhor possa tocar, Senhor, na mente, na alma e no espírito, e possa ministrar e palestrar conosco. O Espírito Santo de Deus continua falando conosco. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada pessoa, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor leve a cura àqueles que pedem a cura. Que o Senhor leve a paz, Senhor, que excede a todo entendimento aos corações, Senhor, aflitos, Pai. E que o Senhor abra, Senhor, janelas celestiais de provisão financeira àqueles que precisam, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o seu nome seja honrado, glorificado e exaltado em toda a terra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, louvado seja o Senhor. Amanhã é feriado, não farei live até sexta-feira. Se Deus quiser e se Jesus não voltar. Shalom, shalom.